Resolvendo equações diferenciais simples no GeoGebra. Primeiro acesse o site do GeoGebra, caso você não tenha o GeoGebra clássico instalado. Então vá no site www.geogebra.org. No menu que aparece, na tela que aparece, escolha GeoGebra clássico, lá embaixo. E para facilitar a vida, já vamos abrir uma outra janela de visualização simbólica. Então clique neste ícone do canto superior direito, clique nos três pontinhos, escolha Cálculo Simbólico, Computer Algebraic System. Ele vai abrir uma outra janela que nós vamos utilizar. Muito bom. Primeiro exemplo mais simples, vamos resolver uma equação diferencial de primeira ordem separável. Pode ser feito direto na janela gráfica, usando o comando resolver EDO. A opção mais simples, você vai especificar a derivada da função, o f'. A derivada da função que eu quero aqui, passando o resto para o outro lado, é 15 menos 3y. É isso que nós vamos escrever lá dentro. 15 menos 3 vezes o y. E Enter, envie isso para ele. Está aqui a solução, né? Obviamente fica dependendo de uma constante arbitrária que você pode escolher nessa segunda linha. Ele chamou aqui de C1, pode mudar a constante arbitrária e o gráfico da solução está feito aqui na janela gráfica. Né? Mudando a constante arbitrária, muda a solução. Essa função pode ser usada à vontade, a função solução, por exemplo, com esse valor da constante arbitrária, o f de 0 está dando 5,7 e assim por diante. Próximo exemplo, resolver um problema de valor inicial. Mesma equação diferencial, porém eu especifico o valor inicial da função. Como fazer? Vamos apagar ali, começar tudo outra vez. Muito bom. E agora mesmo comando, resolver EDO. Mas agora eu vou especificar um ponto da função, então é a segunda opção. Diga qual é a derivada. A derivada do y é 15 menos 3y. 15 menos 3y. E o ponto da função é, abre parênteses, quando x é 0, y é 1. Quando x é 0, vírgula, y é 1. Pronto, manda isto, está aqui a solução e o gráfico da solução aqui. Conferindo, o f de 0 vai dar, como ele pediu, né? Vai dar 1. f de 0 vai dar 1. Perfeito. Próximo exemplo. Agora vamos usar as duas janelas. Vai permitir resolver problemas mais complicados. Mesmo problema que a gente acabou de resolver usando as duas janelas. Como fazer aqui? Vamos apagar, começar do começo, com 0. Agora, na janela de cálculo simbólico, o comando ainda é resolver EDO. Resolver EDO. E a opção que eu quero aqui é que eu vou especificar um ponto na função f. A diferença é que agora eu vou entrar com a equação, não vou entrar com o valor da derivada. Eu digito a equação como ela aparece aqui. Para representar a derivada, basta digitar um apóstrofe no teclado. Então vamos lá, resolver a equação, pontos na função. A equação é y' mais 3 vezes y, é sempre bom especificar o vezes explicitamente nessa janela de cálculo simbólico. Ela é um tanto enjoadinha. Igual a 15. Está digitada a equação. Ponto em f. Quando x é 0, y é 1. Manda, está aqui a solução. Para poder usar esta solução, isso aqui é apenas usado para manipulação simbólica. O jeito mais rápido de você usar essa solução é copiar essa solução para a janela gráfica. Digite na janela simbólica, na linha que você tem a solução. Bota o mouse lá, botão direito do mouse, escolha a opção copiar lá no final. Copiar lá embaixo. Está copiado. Agora, seleciona a linha da janela gráfica e dá um Ctrl V. Ctrl V. Copiar, né? Ctrl V.
paste, comando paste. Ótimo, está lá a solução. Então, isso aqui é a definição da função f, ele já traçou o gráfico aqui. Pode usar a função como usamos antes. Por exemplo, quanto que dá o f de 1? Está aqui, o f de 1 dá 4,8. f de 1, 4,8. E assim por diante. Ok? Próximo exemplo, uma equação de primeira ordem a coeficientes constantes, mas tem uma função forçante trigonométrica. Isso é chatinho de resolver na mão. Como fazer isto? Começando do zero, apagando tudo. Apagando tudo. Ótimo. Resolver EDO. Aqui tem um detalhezinho, você pode usar se quiser. No problema, a função é f e que é uma função do t, do tempo, né? Subentende-se aqui que eu estou procurando uma função que seja uma função do tempo. Na notação padrão do GeoGebra, a função que você está procurando é um y e a variável independente é o x. Se você quiser usar ft, então você pode usar um comando, um resolver EDO, especificando que você vai dizer qual é o valor da variável dependente e independente, para continuar usando o ft. Não é obrigado a fazer, mas facilita. Resolver EDO, onde é que está? Aqui, ó, tá vendo? Resolver uma equação, eu vou especificar qual é o nome das variáveis e vou especificar um ponto em f. Então, resolver um problema de valor inicial. Vamos escolher esta opção. Qual é a equação? f' mais 2 vezes f igual a 5,8 vezes o cosseno de 5 vezes t. Muito bom. Qual é o nome da variável dependente? É f. Variável independente é o t. Ponto na função. Quando o t é 0, o f é 5. Pronto. Manda isto. Está aqui a solução. Prontinha. Fazer isso na mão dá um belo de um trabalhinho, né? Você pode, se quiser, transformar essas frações em números. Às vezes é bastante conveniente. Comandinho na janela simbólica. Numeric da função que foi definida acima. Para se referir a isto, tem várias maneiras. Uma maneira rápida é dizer: escreva a função que está na linha 1, nessa janela, né, de visualização simbólica. Linha 1 é cifrão 1. Pronto, manda isso para ele. Está aqui a mesma função, agora ele substituiu as frações por número, ele fez as contas. Quer ver o gráfico disso? Copiar essa linha, como a gente fez antes, e colar, Ctrl V na janela gráfica, aperta um Enter. Está aqui o gráfico da solução. Se você não quiser o gráfico para t menor que 0, em geral um problema desse aqui a gente resolve para t maior que 0. Quase sempre engenharia é para t maior que 0. Pode redefinir uma outra funçãozinha só para t maior que 0. Então vamos definir uma função g de t, que é igual, comando if, que é o se t for maior ou igual a 0, então o g é igual ao f. Pronto. Então definimos agora uma função que só vale para t maior que igual a 0. O gráfico dela está em vermelho aqui, ó. Dá para ver que é o mesmo que o anterior, só que vale só do 0 para frente. Vamos esconder o f. Pronto. Está aqui a solução. Perfeito? Aproveitando agora para fazer uma coisa muito útil em engenharia, que é escrever essa solução aqui de uma forma conveniente. Essa forma para a engenharia pode não ser muito boa, porque você tem o mesmo sinal senoidal de mesma frequência, 5t, escrito como um cosseno e um seno. É bom combinar esses dois sinais em um único sinal, um único cosseno com um certo ângulo. Como fazer isso? Usando uma técnica chamada técnica fasorial. O pessoal da matemática faz isso resolvendo equações. A gente aqui prefere, em engenharia, usar números complexos. É facinho.
Basta saber o seguinte: se você tem um cosseno somado com um seno com a mesma frequência, você pode combinar esses dois em um único cosseno ou seno com a mesma frequência, com uma certa amplitude e um ângulo. Em engenharia isso é útil, porque é isso que a gente mede com os aparelhos, a amplitude e a fase desse sinal, né? Perfeito? Como é que a gente chega nisto, né? Como é que chega nisso? Então, define um número complexo a partir do cosseno e do seno separado. Como é que a gente faz isso? Vai na janela gráfica e cosseno. Qual é a amplitude desse cosseno? 0,4. Então, vamos definir um número complexo. Vamos chamar ele de W. A parte real dele vai ser o 0,4, que é o que multiplica o cosseno. E a parte imaginária é o que multiplica o seno, a amplitude deste seno separado aqui, só que com sinal trocado. Isso vem da identidade trigonométrica que diz que seno de alfa é igual a cosseno de alfa menos 90 graus. Então você vai ver a amplitude desse seno, que é 1, e colocar menos 1 na parte imaginária. Menos 1 vezes o número imaginário i. Em engenharia a gente chama de j, né? Que é a raiz de menos 1. Muito bem, está aqui. Agora, a amplitude e o ângulo é um módulo deste número complexo, módulo de W, só colocar barrinhas verticais, colocar o W lá dentro, então é 1,08. E o ângulo é a fase desse número complexo. Para achar a fase dele, arg, função argumento, argumento do número complexo W. Pronto, está aqui. Para conferir, a solução está escrita aqui, ó. Perfeito? Está aqui, ó. Então, esta função aqui pode ser escrita desta outra maneira, né? Esta parte aqui, que é simplesmente uma exponencial decrescente, e o seno e o cosseno combinam num único cosseno com uma certa amplitude e uma fase. Se quiser o resultado com mais casas decimais, vai em configurações, configurações de novo, eu quero 3 casas decimais, então dá aquele 1,077 que aparece lá. Então esta solução aqui, que nós já vimos o gráfico dela, né? Ela pode ser escrita desta forma aqui, mais conveniente. Perfeito? Ótimo. Próximo exemplo. Vamos resolver agora um problema de segunda ordem. Nesse caso aqui é homogêneo, vai ser uma equação característica desta equação diferencial vai ser superamortecida, não vai ter oscilações na resposta, né? E é um problema de valor inicial. Eu especifico um valor para a função, um valor para a derivada. Como resolver? Vamos apagar tudo novamente, apagar tudo aqui e começar do zero. Na janela de cálculo simbólico, resolver EDO, resolver EDO. Agora, qual é a opção? Eu tenho que especificar pontos na função e pontos na derivada da função, né? Qual é o valor da derivada? Então, esta opção aqui, equação, pontos em F,'. Qual é a equação? Y, duas linhas, mais Y', menos 6 vezes Y, igual a zero. É uma equação homogênea, né? Pontos em F, abre parênteses, quando x é 0, y é 1. Quando x é 0, y é 1. Pontos em F', quando x é 0, y' é 0. Quando x é 0, y' é 0. Muito bem. Enter, está aqui a resposta. Certo? Como é que traça o gráfico disso? Copie esta linha, Ctrl V lá na janela gráfica, dá um Enter, está aqui, definiu como uma função g, e o gráfico da solução é este que está aqui. Pronto, essa é a solução. Tranquilo, tranquilo, certo? Para conferir se está tudo certo, né? O g de 0 está dando 1, como tem que ser. G de 0 é 1. E a derivada do g, derivada da função g, está aqui, ó. Aí dá isso aqui. Quanto que dá a derivada? O g' de 0. Dá 0 como a gente quer.
Só para conferir e lembrar como é que faz as derivadas, como é que usa a função. Muito bom. Próximo exemplo, um exemplo bastante chatinho. Você tem uma equação diferencial de segunda ordem, não é homogênea e a função forçante é senoidal. Problema muito importante de circuitos elétricos para estudar circuitos de corrente alternada, por exemplo, né? Vamos lá, vamos resolver ali. Apagar tudo, apagar tudo. Na janela de cálculo simbólico, resolver EDO, equação, pode mudar o nome da função, pode não, vamos mudar, vamos especificar as variáveis, né? Pronto, pontos em f, ponto f', esta opção aqui, ó. Qual é a equação? F duas linhas, mais 40 vezes o f', mais 625 vezes o f, igual a 522,75 vezes o cosseno de 10 vezes t. Pronto, essa é a minha equação. Perfeito? Vamos ampliar isso aqui, ficar um pouco maior. Ótimo. Qual é a variável dependente? É o f. Variável independente é o t. Pontos em f, quando x é zero, f é zero. Pontos na derivada, quando x é zero, o f' também é zero. Pronto, envia isto, está aqui a solução. Dá um belo de um trabalho obter essa solução na mão, não é? Se você não gostar das frações, numeric f, pronto. Numeric da linha 1, né? Da linha 1, cifrão 1. Muito bom. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ver as frações, ele fez a conta. Como fazer o gráfico disso? Copia da linha simbólica, Ctrl V na linha da janela gráfica. Pronto, está aqui o gráfico da solução. A gente só quer isso para t maior que zero, né? Então poderia eliminar essa parte como a gente fez antes aqui, definir uma outra função. Não vou fazer isso agora, mas o que interessa é do zero para frente. Está aqui. Tem um transitóriozinho e um valor de regime. Como é que passa isto, escrever isto aqui de uma forma mais civilizada para uso em engenharia? Então a gente pode combinar os cossenos e os senos. Vamos combinar este cosseno de 10t com este seno de 10t, para dar um cosseno só. Então vai na janela gráfica, vamos definir um número complexo, por exemplo, w. Cosseno de 10t tem amplitude 0,63. Muito bom. E a parte imaginária vai ser o seno de 10t, tem amplitude 0,48. Tem que trocar de sinal, use menos 0,48. Menos 0,48 vezes o número complexo i. Pronto, está definido. Ache o módulo deste número complexo e a fase dele. Pronto. Com isso eu já consigo combinar esses cossenos, esse cosseno com esse seno aqui. Agora eu posso combinar também este cosseno de 15t com o seno de 15t. A exponencial é comum, né? Coloca ela em evidência. Vamos combinar esses dois agora para obter um cosseno só. Definindo um outro número complexo, vou chamá-lo de u, por exemplo. Cosseno de 15t, o cosseno tem amplitude, cuidado com o sinal, menos 0,63. Menos 0,63. E o seno de 15t tem amplitude menos 1,16, mas eu troco o sinal, né? Então, no que multiplica o seno, eu vou usar 1,16 mais 1,16 vezes o número complexo i, que a gente chama de j lá na engenharia. Muito bem, ache o módulo deste número complexo, ache a fase dele. Pronto. E dessa maneira a gente pode escrever esta solução. Vamos ver na próxima página. Desse jeito aqui, né?
Então, a parte amortecida, que é a parte do transitório, a parte da solução que é devido à vibração natural do sistema. Esse cosseno de 15t, combinei com esse para dar um cosseno de 15t com amplitude 1,32 e com fase 118 graus aproximadamente, né? E o cosseno de 10t com o seno de 10t, combina os dois para dar um único cosseno com amplitude 0,792 e fase aproximadamente menos 37 graus. Pronto, está aqui a solução da maneira que a gente gosta de usar, da maneira que a gente precisa usar para aplicações em engenharia. Perfeito? Ótimo. Agora o último exemplo, como resolver um problema de valor de contorno de segunda ordem. Então vamos começar do zero, apagar tudo, apagando, 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 apagando. Muito bom. E lá também, apagar todas essas linhas aqui. Apagar linha 2, apagar linha 1. Muito bom. Para resolver este problema aqui, na janela de visualização simbólica, vamos usar o comando resolver EDO, novamente. Resolver EDO, mas agora a opção é novamente pontos em F, mas agora eu vou especificar esses dois pontos, porque veja, né, no problema de valor de contorno, eu especifico dois pontos pelos quais a solução tem que passar, né? São pontos diferentes. Então eu vou especificar esses pontos através de uma lista. Então use ainda a opção resolver equação diferencial, resolver EDO, com pontos em F. Esse pontos em F agora vai ser uma lista de pontos. Vamos ver como é que funciona. Resolver EDO. A equação é y duas linhas mais y linha menos 6 vezes y igual a 0. Pontos em F agora vai ser uma lista de pontos. Abre um par de colchetes. Dentro desse colchete eu vou colocar dois pontos. O primeiro ponto é quando x é 0, y é menos 1. 0, menos 1. Agora mais um ponto. Saia do parênteses, coloca uma vírgula. O outro ponto é quando x é 1, o y é 1. Pronto. Então eu especifiquei dois pontos pelos quais a solução tem que passar. É isso. Manda um Enter, está aqui a solução. Ó. Está de uma maneira antipática porque ele não fez as contas com as exponenciais, né? Então vamos usar aquele comando numeric. Então ache a forma numérica da fórmula que está na linha 1, cifrão 1. Pronto, está aqui a solução escrita de maneira bonitinha. Esta é a solução deste problema aqui. Quer traçar o gráfico? Copia, cola na janela gráfica. Coloca o mouse lá, botão direito, copiar da parte simbólica, seleciona a linha na janela gráfica, Ctrl V, dá um Enter. Está aqui, ó. Está aqui o gráfico da solução, tranquilo. Se você só estiver interessado no intervalo 0 e 1, né? Em geral, nesses problemas aqui, o x está entre 0 e 1. É como uma corda que está pendurada entre os pontos 0, menos 1 e 1 e 1. Então, se você só quiser o intervalo que vai entre 0 e 1, especifique isso. Construa outra função lá. Vamos chamá-la de g. A função g de x vai ser igual c, comando if, né? C. Se o x estiver entre 0 e 1, se 0 for menor ou igual a x, menor ou igual a 1, então essa função é igual à função f. Pronto, está lá. O gráfico está ali. Vamos escolher o gráfico da função f e mostrar só a função g. Está prontinho aqui, bonitinho para ser usado. Uma curvinha suave, né? Quando x é 0, a função dá menos 1. E quando x é 1, a função dá 1. E esta curva tem esta equação aqui. Ok? Perfeito. Para maiores detalhes e mais coisas interessantes, por favor, veja a aula mais extensa sobre equações diferenciais no GeoGebra. Aqui nós só vimos um resumo rápido de todos os comandos. Perfeito, ok, obrigado, até mais.